Trabalho em uma sorveteria que funciona 24 horas por dia. É um lugar bem pequeno, com um único cômodo onde, no máximo, umas 10 pessoas poderiam ficar de pé ao mesmo tempo. Apesar disso, a sorveteria era bem popular na nossa pequena cidade, sendo um ponto de encontro comum para adolescentes. O estacionamento era grande e havia algumas lojas abandonadas ao lado, dando ao local uma aparência de mini shopping, mas com apenas a sorveteria ainda em funcionamento. Normalmente, o movimento diminuía bastante depois das 22 horas, restando apenas alguns grupos esporádicos de jovens que apareciam no meio da madrugada. Eu trabalhava no turno da noite, geralmente das 23 horas às 4 horas. Naquela noite, cheguei e fiz a limpeza de sempre, organizando a bagunça que os funcionários anteriores deixaram. Levei cerca de meia hora para terminar e, depois disso, fiquei apenas esperando o tempo passar. Por volta da 1 hora da manhã, um grupo de adolescentes entrou, mas, fora isso, o local estava praticamente deserto. No meio do meu turno, comecei a ficar entediado e decidi fazer uma limpeza extra nos fundos. Joguei um monte de lixo fora e saí para levá-lo até o container de lixo, que ficava na frente da sorveteria, próximo ao estacionamento e às lojas abandonadas. Caminhei até lá, joguei o lixo no container e percebi o quão silenciosa estava a noite e nem mesmo havia carros circulando. Enquanto voltava, notei um pequeno clarão piscando dentro de uma das lojas abandonadas. No começo, achei que poderia ser o reflexo dos faróis de um carro passando, mas, ao olhar para a rua e não ver nenhum veículo, fiquei confuso. Será que eu estava imaginando coisas? Diminuí o passo e fiquei observando a vitrine da loja, esperando ver algo novamente. Foi então que aconteceu de novo e uma luz brilhou por alguns segundos lá dentro, parecendo a de uma lanterna sendo apontada para diferentes direções no fundo da loja. Mas, depois desse breve momento, não aconteceu mais nada. Eu não tinha como confirmar nada. O que mais me incomodava era que aquela loja abandonada ficava grudada na parede da sorveteria, ou seja, qualquer coisa que estivesse acontecendo ali estava a poucos metros de onde eu trabalhava. Ainda assim, tentei me convencer de que, se houvesse alguém lá dentro, provavelmente eram apenas adolescentes explorando o prédio vazio, nada demais. Continuei meu turno, esperando o tempo passar. Por volta das 2 horas, estava encostado no balcão, olhando distraidamente pela janela, quando ouvi um barulho vindo da parede ao meu lado. Me virei e, de novo, ouvi o som do outro lado da parede. Não era muito alto, mas a madrugada estava tão silenciosa que qualquer ruído se destacava. Naquele momento, juntei os pontos entre o barulho e a luz que tinha visto antes e tive quase certeza de que alguém tinha invadido o prédio ao lado. Considerei chamar a polícia apenas para relatar o ocorrido, mas, antes que pudesse decidir, um cliente entrou. Era sempre estranho quando um único cliente aparecia de madrugada, sem amigos ou acompanhantes, mas esse cara era ainda mais esquisito. Ele parecia ter uns 40 anos, estava desleixado, com a barba longa e desgrenhada, o cabelo oleoso e uma expressão cansada. Conforme se aproximava do balcão, um cheiro insuportável tomou conta do ambiente. "Bem-vindo, o que vai querer?" perguntei. Ele me encarou por alguns segundos, olhou para a vitrine de sorvetes, depois voltou a olhar para mim. Ficou assim por um tempo, sem dizer nada. Então, de repente, sorriu, deu um passo para trás e saiu pela porta sem falar uma única palavra. Fiquei ali parado, murmurando mas que diabos foi isso? Para mim mesmo, completamente desconcertado. Aquele cara, somado ao que quer que estivesse acontecendo na loja ao lado, estava me deixando com uma sensação muito ruim. Mas o que mais eu podia fazer além de torcer para que fosse só paranoia minha e esperar o turno acabar? Decidi tirar meu intervalo para limpar um pouco a cabeça. Normalmente, eu comia nos fundos da loja, mas, dessa vez, queria respirar um pouco de ar fresco e sair daquele ambiente. Peguei minha marmita e fui para o carro. Enquanto comia, fiquei olhando pela janela, tentando relaxar. A rua continuava deserta, e a luz dentro da loja abandonada não reapareceu. Mas, depois de alguns minutos, vi alguém surgindo no canto do prédio, seguido por outra pessoa.
Meu coração acelerou quando reconheci a jaqueta do primeiro homem. Era o mesmo cara esquisito que tinha entrado na sorveteria minutos antes. O outro sujeito eu não conhecia, mas ele segurava algo na mão. Eu estava longe, mas parecia muito com uma lanterna. Senti um frio na espinha enquanto observava os dois entrando na sorveteria. Eles começaram a olhar ao redor, mas não como clientes esperando atendimento. Pareciam homens irritados, procurando alguém. Alguém como eu. Peguei meu celular e disquei 190. Enquanto chamava, vi os dois pulando o balcão e vasculhando a área dos fundos. Ficaram lá por uns 30 segundos, depois saíram correndo da loja e desapareceram nos fundos do prédio. Eles não roubaram nada. Eles estavam me procurando. Quando a polícia chegou, os homens já tinham sumido. No entanto, uma das lojas abandonadas tinha uma porta arrombada, confirmando que aqueles caras estavam lá antes. Até hoje não sei exatamente o que eles queriam, mas tudo indica que o homem que entrou na sorveteria estava apenas verificando se eu estava sozinho. Depois, ele voltou para buscar seu cúmplice. Por sorte, eu decidi jantar no carro naquela noite. Se eu estivesse lá dentro, não faço ideia do que poderia ter acontecido. Eu moro em um apartamento bem antigo. O único motivo de eu viver lá era porque o aluguel era barato o suficiente para eu morar sozinho. No entanto, o lugar definitivamente tinha seus problemas. Era uma noite normal. Depois de sair do trabalho, voltei para casa mais cedo do que o habitual, cerca de 2 horas antes do meu horário normal. Cheguei, esquentei o jantar e me sentei no sofá para assistir TV pelo resto da noite. Eu já estava bem cansado e não planejava ficar acordado até tarde. A iluminação fraca e o som suave da TV só me deixavam mais sonolento. Acho que fiquei em casa por apenas 1 hora antes de decidir ir dormir. Desliguei a TV, fui para o quarto e adormeci em questão de minutos. Não me lembro de ter ventado naquela noite, e só menciono isso porque, algumas horas depois, acordei com um som de algo rangendo. O prédio era antigo, então qualquer vento leve fazia com que ele balançasse e produzisse estalos e rangidos que ecoavam pelas paredes. Mas, dessa vez, o som que ouvi não parecia ser causado pelo vento. Enquanto esses pensamentos passavam pela minha cabeça, o rangido recomeçou e não parou. O barulho seguia um padrão rítmico, um rangido, seguido por um segundo de silêncio, depois outro rangido. De novo e de novo. Parecia vir do outro lado do apartamento. Levantei da cama, meu coração acelerado, mas ainda sem ter certeza se não era apenas o prédio velho fazendo barulho. Abri a porta do quarto. O corredor levava até a porta da frente, e no final dele, de um lado ficava a cozinha e do outro a sala de estar. Olhei para o corredor e percebi que o barulho vinha do lado esquerdo. Foi então que percebi que aquele som não estava parado, ele se movia pelo chão. Quando percebi que estava ficando mais alto, mal tive tempo de reagir antes de ver uma figura surgir no final do corredor. Meu corpo inteiro congelou, mas o homem não olhou para mim. Ele caminhava devagar, atravessando o corredor sem sequer virar a cabeça para o meu lado. A adrenalina tomou conta de mim, e voltei rapidamente para o quarto. Não fechei a porta, com medo de fazer barulho. O rangido continuou pela cozinha. Algumas vezes, ele parava, e parecia que o homem estava abrindo e fechando alguns armários antes de voltar a andar. Meu coração batia ainda mais forte. Como ele tinha entrado? E era só questão de tempo até que ele caminhasse pelo corredor em direção ao meu quarto. No momento em que pensei nisso, vi sua sombra se mover em direção ao final do corredor. Mas, mais uma vez, ele apenas passou direto. O barulho seguiu para a sala de estar, e então ouvi o som suave de algo se afundando. Ele tinha se sentado no meu sofá. Nada disso fazia sentido, o que tornava a situação ainda mais assustadora. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o 190. Eu estava com medo demais para ligar e correr o risco de ele me ouvir. Os próximos 3 ou 4 minutos foram pura tensão e ansiedade. Aquele homem estava sentado no meu sofá,
do outro lado do apartamento, e a qualquer momento poderia se levantar e vir até meu quarto. Mas ele nunca fez isso. Então recebi uma mensagem dizendo que os policiais já estavam no prédio e subindo até meu apartamento. Reunindo toda a coragem que tinha, corri pelo corredor e abri a porta para eles. Os policiais entraram e imobilizaram o homem, que mal teve tempo de se levantar do sofá. Eu não o reconheci. Descobri que ele havia escalado a lateral do prédio até minha varanda no segundo andar. A porta de vidro deslizante não tinha tranca, então ele conseguiu entrar facilmente. Parece impossível que esse não tenha sido um ataque direcionado ao meu apartamento em específico, mas o homem negou tudo. Ele disse que só estava tentando roubar qualquer apartamento aleatório. No entanto, ele não havia levado nada. Nem mesmo tinha uma mochila para carregar objetos roubados. Ele simplesmente se sentou no meu sofá e ficou lá, como se estivesse esperando por algo. Além disso, teria sido muito mais fácil roubar um apartamento no primeiro andar. Parte de mim se pergunta se sair mais cedo do trabalho naquela noite teve algo a ver com isso. Será que esse cara sabia a minha rotina? Será que ele estava esperando eu chegar mais tarde? Não há como ter certeza. Mas acho que a incerteza sobre o que esse homem estava realmente fazendo é o que torna tudo ainda mais perturbador. Será que ele tentaria de novo no futuro? Será que ele estava realmente me observando ou eu apenas tive um azar inacreditável? Só espero que eu não tenha que voltar aqui no futuro para contar outra história assim. Desde esse incidente, nunca mais caminhei sozinha no escuro e provavelmente nunca voltarei a fazê-lo. O episódio ocorreu há cerca de 5 anos, mas ainda hoje me causa arrepios ao relembrá-lo. Meu nome é Maria e moro em um bairro tranquilo nos arredores de uma cidade grande. Naquela noite de sábado, decidi sair para tomar um pouco de ar fresco e, no meio do trajeto, lembrei que precisava comprar alguns itens para um encontro familiar no dia seguinte. Apesar do horário avançado, por volta das 22 horas, resolvi caminhar até a única loja 24 horas da região, localizada a pouco mais de 1 quilômetro de casa. A noite estava especialmente escura, mas a caminhada até a loja transcorreu sem incidentes. Após fazer as compras, iniciei o trajeto de volta. A rua estava quase deserta, iluminada apenas por algumas luzes fracas dos postes. A brisa fria balançava as folhas das árvores, e o silêncio predominava. Por mais que raramente fizesse esse caminho tão tarde, o percurso me era familiar e não parecia oferecer riscos. Foi então que notei a presença de um homem parado sob um poste de luz. Inicialmente, não lhe dei muita atenção, supondo que estivesse apenas perdido ou esperando por alguém. No entanto, à medida que me aproximava, percebi que ele mantinha o olhar fixo em mim, sem desviar por um instante sequer. Era um homem de cerca de 40 anos, com cabelos curtos e desalinhados, vestindo um casaco escuro. Havia algo na sua postura que causava desconforto, mas tentei ignorar a sensação. O entorno estava completamente vazio. Já passava das 23 horas, e não havia mais ninguém nas ruas. Quando me aproximei, ele se moveu ligeiramente e falou em tom baixo, pedindo ajuda. Sua voz não condizia com a expressão que exibia, os olhos arregalados e intensos, como se forçasse um ar de simpatia. Permaneci a alguns metros de distância, hesitante, mas respondi de maneira breve. Ele afirmou estar perdido e deu um passo à frente. Instintivamente, recuei. Seu movimento era sutil, porém calculado, como se tentasse diminuir a distância entre nós sem que eu notasse. Perguntei onde morava, esperando que me fornecesse um endereço para que eu pudesse apenas indicar a direção correta. Em vez disso, ele se aproximou ainda mais, com um tom quase suplicante, pediu que o acompanhasse até sua casa. A situação tornou-se evidente, não se tratava de um pedido de ajuda genuíno. Disse que não poderia auxiliá-lo e sugeri que ligasse para alguém, mas ele alegou não ter telefone. O incômodo transformou-se em uma sensação de alerta. O tom de sua voz, a maneira como insistia e a ausência de qualquer outra pessoa por perto acenderam um sinal de perigo. Ao tentar me afastar, ele agarrou meu braço. Seu aperto era forte,
transmitindo uma urgência inquietante. Liberei rapidamente e acelerei o passo, tentando manter a calma, mas a tensão crescia a cada segundo. Seus passos atrás de mim indicavam que ele não pretendia desistir. Sem olhar para trás, aumentei a velocidade. O homem chamou por mim, sua voz ecoando pela rua vazia, mas continuei avançando. Ao perceber que ele começara a correr, entrei em disparada. Meu coração martelava no peito enquanto buscava desesperadamente um local seguro. Virei em uma rua lateral ainda mais escura, na esperança de despistá-lo. Foi então que avistei uma casa com luzes acesas. Sem hesitar, corri até a porta e bati com força, clamando por ajuda. Após alguns segundos de angústia, a porta finalmente se abriu. Uma senhora idosa apareceu, surpresa com a cena. Sem perder tempo, atravessei a soleira e fechei a porta atrás de mim. Do lado de fora, tudo ficou em silêncio. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado, mas o homem já havia desaparecido. As buscas não resultaram em nada, e sua identidade permaneceu desconhecida. Nunca soube quem era ou quais eram suas reais intenções, mas sabia que, se não tivesse fugido naquele instante, o desfecho poderia ter sido muito pior. Há pouco tempo, passei por uma situação incomum enquanto caminhava à noite para completar minha meta diária de passos. Uso um rastreador de atividades e procuro caminhar pelo menos 10.000 passos por dia. Normalmente, consigo atingir esse objetivo durante o dia, mas em algumas ocasiões preciso sair para caminhar à noite. Em uma dessas noites, por volta das 21 horas, eu ainda estava longe da minha meta, com apenas cerca de 5.000 passos. Ao sair de casa por um momento, percebi que a temperatura estava agradável, então decidi aproveitar a noite para completar os passos restantes. No início, hesitei em caminhar tão tarde, mas acabei optando por seguir em frente. Moro em uma rua tranquila, em um bairro residencial com muitas casas e ruas similares, formando uma vizinhança relativamente grande. Saí de casa e comecei a caminhar pela calçada. A noite estava silenciosa e não havia outras pessoas na rua. Segui até o final da minha rua e depois dobrei a esquina para continuar caminhando. Meu objetivo era percorrer algumas ruas próximas até atingir cerca de 8.000 passos, para então retornar e ultrapassar os 10.000 ao chegar em casa. Enquanto caminhava por uma rua próxima à minha, notei um carro que entrou na via dirigindo em minha direção. Não dei muita importância e apenas me afastei para o lado da rua, já que não havia calçadas. No entanto, percebi que o veículo se movia de forma extremamente lenta, a menos de 10 km por hora. Isso me causou um leve desconforto, mas nada que me fizesse sentir medo naquele momento. O carro passou por mim e virou na rua seguinte. Continuei minha caminhada, mas, pouco tempo depois, vi o mesmo carro novamente, agora vindo por outra rua. Dessa vez, ele seguia na mesma direção que eu e passou por mim mais uma vez, ainda em velocidade reduzida. Não consegui ver o motorista, mas comecei a me perguntar o que aquele carro estava fazendo por ali. Talvez estivesse procurando um endereço, pensei. Ignorei o ocorrido e continuei andando até atingir minha meta parcial de 8.000 passos. Foi então que decidi voltar para casa. No caminho de volta, porém, avistei novamente o mesmo carro. O detalhe mais perturbador era que, dessa vez, os faróis estavam apagados, e ele seguia lentamente atrás de mim, mantendo uma distância constante. Esperei que o veículo me ultrapassasse, mas isso não aconteceu. Ao olhar para trás, senti um arrepio ao perceber que ele estava claramente me seguindo. A essa altura, fiquei em alerta. Quando cheguei ao final da rua, dobrei para a próxima, que ficava a apenas uma quadra da minha casa. Para minha preocupação, o carro fez o mesmo trajeto, continuando logo atrás de mim. Acelerei o passo e, ao notar que ele ainda me seguia, parei e me virei para olhar diretamente para o veículo. Imediatamente, o carro também parou. Ficamos ali por alguns segundos, sem que nenhum dos dois se movesse. O motorista permanecia invisível, pois além da escuridão, os faróis apagados dificultavam a visão do interior do carro. De repente,
O veículo começou a dar ré lentamente. Após alguns metros, fez uma curva e foi embora. Não perdi tempo e voltei apressado para casa, agora em um ritmo muito mais rápido. O tempo todo fiquei atento, esperando que o carro reaparecesse e me seguisse novamente, mas isso não aconteceu. Assim que entrei em casa e tranquei a porta, senti um alívio imenso, mas a inquietação persistia. Quem estaria dirigindo aquele carro? Qual era sua intenção ao me seguir? As perguntas giravam em minha mente, mas o pior ainda estava por vir. Cerca de 1 hora depois de chegar em casa, fui até a sala e, ao olhar pela janela, notei algo que me fez congelar. O mesmo carro estava estacionado dentro da minha garagem, com os faróis apagados. Meu coração disparou. Como ele sabia onde eu morava? Não consegui ver se havia alguém dentro do veículo, mas a simples presença dele ali já era aterrorizante. Sem hesitar, fui até o interruptor e acendi as luzes externas da garagem. Em questão de segundos, ouvi o som do motor sendo ligado. O carro saiu da minha garagem silenciosamente e desapareceu pela rua. Fiquei em alerta pelo resto da noite, checando a janela diversas vezes, mas o carro nunca mais voltou. Desde então, nunca mais saí para caminhar tão tarde. O mistério sobre quem dirigia aquele carro e quais eram suas intenções permanece sem resposta, mas uma coisa é certa, aquela noite mudou minha rotina para sempre. Isso aconteceu há quase 2 anos. Na época, eu tinha 26 anos e estava viajando para visitar minha então noiva, que chamarei de Helena para esta história. Ela havia acabado de se formar na faculdade, e eu fiz essa viagem para comparecer à cerimônia de formatura. No entanto, como toda a família dela estaria presente no evento, ela me pediu para chegar uma semana antes, para que pudéssemos passar um tempo juntos. Achei uma boa ideia e reservei um voo para chegar exatamente 7 dias antes do restante da família dela. Reservei um quarto de hotel para a ocasião, e Helena ficou comigo durante esse tempo. Eventualmente, decidimos sair para explorar alguns pontos turísticos históricos da região. Eu nunca tinha estado lá antes, então a ideia me interessou bastante. Chamamos um carro por aplicativo e, ao chegarmos ao nosso destino, passamos cerca de 4 horas caminhando e visitando diversos monumentos. Foi uma experiência divertida para mim, pois na época da escola eu havia perdido a oportunidade de visitar esses lugares em uma excursão. Helena parecia gostar do meu entusiasmo e fez algumas brincadeiras durante o passeio. No geral, estávamos nos divertindo bastante. Quando finalmente decidimos que já tínhamos caminhado o suficiente e queríamos voltar ao hotel, usamos o aplicativo novamente para chamar um carro. Como já tínhamos utilizado antes sem problemas, fizemos o pedido sem hesitar. Helena solicitou a corrida pelo celular enquanto eu me sentava à sombra para descansar um pouco. Eu estava bem cansado depois de tanto andar e só pensava em voltar para o hotel e tirar um bom cochilo. Após cerca de 10 minutos de espera, um carro parou na nossa frente. Helena comentou que deveria ser nosso motorista, então me levantei e a segui até o veículo. Ela abriu a porta traseira e entrou, perguntando ao motorista: "Oi, você é nosso motorista do aplicativo?" O homem apenas acenou com a cabeça, sem dizer uma única palavra. Eu entrei logo em seguida e fechei a porta. Olhando para trás agora, percebo quão ingênuos fomos por não termos confirmado o nome do motorista e comparado com o que aparecia no aplicativo. Mas, na hora, isso nem me passou pela cabeça, até porque foi Helena quem fez a solicitação, e eu não tinha acesso às informações do motorista. O carro, uma van de cor cinza, começou a se movimentar, mas o motorista continuou em silêncio. Isso me pareceu um pouco estranho, já que normalmente os motoristas desse tipo de serviço costumam confirmar os nomes dos passageiros e o destino antes de iniciar a viagem. No entanto, esse homem não disse absolutamente nada. Ainda achei estranho, mas eu estava cansado demais para tentar puxar conversa, então apenas encostei a cabeça e fechei os olhos. Poucos minutos depois, senti Helena me cutucar no braço. Abri os olhos e a vi com uma expressão preocupada. Ela não disse nada, apenas virou a tela do celular para mim.
O aplicativo mostrava a rota que deveríamos estar seguindo, mas o que vi me fez gelar na hora. Estávamos indo na direção oposta ao hotel. Meu coração começou a acelerar. Olhei para Helena, e o rosto dela estava pálido. Alguns segundos depois, uma notificação apareceu no celular dela: seu motorista chegou. Logo em seguida, uma mensagem do motorista perguntando onde estávamos. Quando olhamos a foto do verdadeiro motorista no aplicativo, percebemos que não correspondia ao homem que estava dirigindo a van. Naquele momento, meu estômago se revirou. Virei lentamente para olhar o motorista, mas não disse nada. Eu não sabia quais eram as intenções dele ou do que ele era capaz, e, sinceramente, não queria descobrir. Só sabia que precisávamos sair daquele carro o mais rápido possível. Inclinei para a frente e tentei manter a calma ao dizer: mudamos de ideia. Pode nos deixar aqui mesmo. Minha intenção era sair da situação sem alarmar o homem. Ele olhou para mim pelo retrovisor e, pela primeira vez desde que entramos, me reconheceu de verdade. Ficou me encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade, mas que, na realidade, não passaram de 10 segundos. O problema foi que, nesse tempo, ele continuou dirigindo, ignorando completamente o que eu havia dito. Foi nesse momento que percebi que, seja lá o que aquele homem estivesse planejando, não podia ser coisa boa. Meu cansaço desapareceu, substituído por puro instinto de sobrevivência. Fiz a única coisa que me veio à cabeça: alcancei o canivete que sempre carregava comigo, abri a lâmina e a encostei no pescoço do motorista. Sem hesitar, falei: sabemos que você não é o motorista do aplicativo. Não sei o que você quer, mas se não parar o carro agora, eu vou cortar sua garganta. O homem me lançou outro olhar pelo retrovisor e, no mesmo instante, pisou no freio com força, parando bruscamente a van. Assim que ouvi as portas destravando, Helena e eu saímos do carro o mais rápido que pudemos. O homem acelerou e desapareceu pela estrada, nos deixando ali, no meio do nada. Respiramos fundo, tentando nos acalmar. Helena estava tendo uma crise de pânico, e eu ainda tentava entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Assim que ela conseguiu se recompor um pouco, pegou o celular e respondeu ao verdadeiro motorista do aplicativo, explicando nossa situação e perguntando se ele poderia nos buscar. O motorista chegou alguns minutos depois, e dessa vez tivemos certeza de que era o certo antes de entrar no carro. Contamos tudo o que havia acontecido, e ele nos deu uma informação que fez meu sangue gelar. Naquela região, já haviam ocorrido vários casos de criminosos se passando por motoristas de aplicativo para sequestrar turistas. Segundo ele, algumas dessas vítimas nunca mais foram vistas. Helena e eu nos entreolhamos, cientes de que estivemos a um passo de sermos mais um desses casos. Quando finalmente chegamos ao hotel, relatamos tudo à polícia, descrevendo o motorista falso e a van em que ele estava. Disseram que nos avisariam caso tivessem mais informações, mas nunca recebemos retorno. Isso significa que, provavelmente, aquele homem nunca foi encontrado. E o pior é que ele pode estar por aí, fazendo novas vítimas. Depois desse dia, nunca mais entrei em um carro de aplicativo sem conferir absolutamente todas as informações antes. A verdade é que tivemos muita sorte de sair dessa vivos. Nunca esquecerei a noite em que isso aconteceu. Eu tinha ficado até tarde no trabalho para terminar um projeto e, quando finalmente saí do escritório, já passava da meia-noite. Meu escritório ficava no centro da cidade, um lugar geralmente movimentado a qualquer hora do dia, mas, naquele horário, estava bem silencioso. Eu morava perto o suficiente para ir andando para casa, cerca de 15 minutos de caminhada. Então, decidi ir a pé para esticar as pernas depois de tantas horas sentado. Felizmente, naquela noite, o clima estava fresco e as ruas estavam vazias, o que era um pouco incomum, provavelmente porque era uma terça-feira. O silêncio era tão absoluto que o único som que me acompanhava era o do vento soprando e, ocasionalmente, o de um carro passando. Aquela quietude me deixou um pouco inquieto, mas tentei ignorar, achando que era apenas paranoia. Sempre fui um pouco ansioso, principalmente depois de assistir a filmes de terror. No fim de semana anterior,
Vi Invocação do Mal com alguns amigos, então imaginei que ainda estava impressionado com o filme. Continuei andando, tentando me concentrar apenas em chegar em casa. A iluminação da rua era fraca, tornando a noite ainda mais escura do que o normal. Passei por algumas lojas fechadas, e era estranho ver suas vitrines escuras. Durante o dia, aquela área era cheia de vida e barulho, mas, à noite, tinha uma atmosfera completamente diferente. Tentei me acalmar, me convencendo de que não havia nada a temer. No entanto, quando já estava a cerca de 10 minutos de caminhada e entrando no meu bairro, percebi um carro se movendo devagar atrás de mim. A princípio, não dei muita importância. Era um bairro tranquilo, e algumas pessoas dirigiam devagar procurando um endereço. Mas, conforme continuei andando, o carro manteve o mesmo ritmo, acompanhando meus passos. Olhei por cima do ombro para tentar ver melhor e notei que era um sedã velho e surrado, com vidros escuros, impossibilitando enxergar quem estava dentro. Acelerei um pouco o passo, esperando que o carro seguisse em frente, mas ele continuou atrás de mim, na mesma velocidade. Naquele momento, comecei a ficar nervoso, mas tentei me convencer de que era apenas coincidência. Talvez o motorista estivesse perdido ou esperando alguém. Para ter certeza, decidi dobrar a próxima esquina e pegar um caminho um pouco mais longo até em casa. Assim que virei, olhei discretamente para trás e senti meu coração disparar ao ver que o carro também tinha dobrado a esquina e ainda estava me seguindo. Agora, eu sabia que algo estava errado. Minha mente começou a correr em busca de uma solução, mas o medo dificultava o raciocínio. Lembrei de que havia uma loja de conveniência 24 horas a algumas quadras dali. Se conseguisse chegar lá, estaria seguro. Acelerei o passo, quase correndo. O carro continuava no mesmo ritmo, seu motor emitindo um ronco baixo na noite silenciosa. Quando já estava a uma quadra da loja, sem que eu tivesse tempo de reagir, o carro acelerou de repente e parou ao meu lado. O vidro do passageiro se abaixou, revelando um homem dentro do veículo. Ele usava um boné puxado para baixo sobre os olhos, com uma voz áspera e pouco amigável, gritou: "Ei, precisa de uma carona?" Meu coração disparou. Balancei a cabeça em negativo e continuei andando sem nem me dar ao trabalho de responder. O carro acompanhou meu ritmo novamente, e o homem continuou me encarando. Quando estava quase chegando à loja, o carro acelerou mais uma vez, desta vez, parou na calçada, bem na minha frente. O homem saiu do veículo e se encostou nele, bloqueando parcialmente minha passagem. Era alto e forte, e havia algo extremamente assustador na maneira como ele simplesmente ficou ali, me esperando. "Vamos lá, entra no carro", disse ele, com um sorriso sinistro. Não é seguro andar sozinho à noite. Eu tinha 23 anos na época, mas sempre fui magro e pequeno, o que me fazia parecer mais jovem. Provavelmente, ele achava que eu era um adolescente. O jeito como me olhava, o sorriso distorcido em seu rosto, tudo nele parecia predatório. Cada instinto do meu corpo gritava para eu correr, mas o medo me paralisou. Meus olhos se fixaram na loja de conveniência, que estava a poucos metros de distância. Então, o homem deu um passo em minha direção. Foi nesse momento que o pânico finalmente me libertou, e eu corri o mais rápido que pude até a loja. Arrebentei a porta ao entrar, completamente sem fôlego e aterrorizado. A atendente, uma mulher de meia idade com um olhar gentil, me olhou surpresa. "Você está bem?" perguntou, com preocupação na voz. "Tem um homem lá fora", consegui dizer, apontando para a porta. Não precisei terminar a frase. Ela imediatamente saiu de trás do balcão, trancou a porta e pegou o telefone para chamar a polícia. Olhei pela janela e vi o homem parado ao lado do carro por alguns instantes. Então, ele entrou de volta no veículo, deu a partida e desapareceu na escuridão da noite. A polícia chegou minutos depois e colheu meu depoimento, mas eu sabia que as chances de encontrá-lo eram mínimas. No meio do choque, nem me passou pela cabeça anotar a placa do carro. Agradeci à atendente pela ajuda e aceitei a oferta do policial para me levar para casa. Depois desse incidente, nunca mais voltei a andar para casa à noite.
Na verdade, até mesmo caminhar durante o dia passou a me causar ansiedade. Passei a semana em uma cabana nas montanhas, em uma área isolada, longe das grandes cidades. A cabana ficava no fim de uma longa estrada de terra, cercada por uma floresta densa. O inverno estava começando, então havia um pouco de neve, mas nada muito intenso. Os primeiros 3 dias foram tranquilos e relaxantes, mas, no meio do 4º dia, ouvi uma batida na porta. Eu não fazia ideia de quem poderia ser. Caminhei até a entrada e abri, já que não havia nenhuma janela que me permitisse ver a varanda de dentro da cabana. Do lado de fora, havia um homem vestindo um casaco grosso de inverno e um gorro preto. Seu rosto estava pálido, as bochechas vermelhas do frio, e a neve grudava em suas roupas. Ele claramente estava do lado de fora há um bom tempo. "Posso te ajudar?" perguntei. Ele me deu um sorriso amigável e disse que estava perdido, perguntando qual era o caminho de volta para a cidade. Fiquei confuso. A cidade ficava a 1 hora de carro dali, era impossível que ele tivesse vindo a pé. Como ele chegou ali em primeiro lugar? Basta virar à esquerda aqui e seguir até a estrada principal. De lá, é só seguir reto, respondi, sem querer me envolver muito na situação. O homem sorriu e acenou com a cabeça. Mas, em vez de sair, ficou parado por alguns segundos, sem dizer nada. O silêncio me deixou desconfortável. Então, simplesmente fechei a porta. Ouvi seus passos na varanda e, em seguida, o som se perdeu na neve. Achei a interação um tanto estranha, mas decidi esquecer o assunto e voltei ao que estava fazendo. Algumas horas se passaram. A leve neve que caía antes havia se intensificado, o que me deixou um pouco preocupado. Eu não sabia como meu carro lidaria com as estradas de terra cobertas de neve. Para acompanhar melhor o clima, fui até a porta dos fundos e afastei a cortina para ter uma visão do lado de fora. Foi aí que algo me deixou alarmado, havia pegadas na neve ao redor da parte de trás da cabana. Aquele lugar era isolado demais para alguém simplesmente estar andando por ali. As pegadas poderiam ser antigas, mas eu não sabia dizer ao certo por quanto tempo a neve estava caindo com mais intensidade. Poderiam ter sido feitas há algumas horas ou há poucos minutos. Minha mente imediatamente voltou ao homem que bateu na porta mais cedo. Será que ele deu a volta na cabana antes de se aproximar da entrada? Talvez estivesse verificando se havia alguém lá dentro? A ideia era assustadora. A sensação de inquietação tomou conta de mim. O fato de que já estava escuro só tornava tudo ainda pior. Lá fora, fazia muito frio e ventava forte, então nem tentei sair para investigar. Fechei a cortina, chequei se todas as portas estavam trancadas, apaguei as luzes e fui para o quarto. Não havia TV no cômodo, então abri meu laptop e comecei a assistir a um vídeo para tentar me acalmar. Demorou quase 1 hora até que eu conseguisse relaxar um pouco. O som constante da neve caindo e o silêncio da cabana começaram a me deixar sonolento. Fechei a tela do laptop e me preparei para dormir. Foi então que ouvi uma batida na porta da frente. Meu corpo inteiro congelou. Meu coração disparou, e minha mente ficou em branco de medo. A batida veio novamente. Ei, sou eu de novo, ainda estou perdido. Está muito frio aqui fora, você pode me ajudar? Era o homem de antes. O que ele ainda estava fazendo aqui? Abri a porta do quarto cuidadosamente para ouvir melhor. O restante da cabana estava escuro, e o som constante das batidas na porta era cada vez mais perturbador. Mas, depois de cerca de 30 segundos, as batidas pararam. O vento lá fora parecia ter ficado mais forte, era a única coisa que eu conseguia ouvir. Eu precisava saber se ele ainda estava ali. Silenciosamente, me esgueirei até a sala. Todas as cortinas estavam fechadas, então ele não conseguiria me ver. Sem abrir a porta, minha única opção era olhar pela janela. Ela não dava visão direta para a varanda, mas eu podia ver a frente da cabana e a trilha que levava até a estrada. Afastei a cortina e espreitei para fora. Havia pegadas na neve indo até a varanda,
mas nenhuma voltando, ele ainda estava ali. Voltei para o quarto e peguei meu celular. O sinal estava fraco, mas consegui ligar para a polícia. Eles disseram que levaria cerca de 4 a 5 minutos para chegar alguém até ali. Me tranquei no quarto e esperei. Os minutos passaram. O silêncio era aterrorizante, porque significava que ele ainda estava parado lá fora, sem fazer um som sequer. Então, um estrondo forte ecoou pela cabana. Meu coração disparou. O barulho veio da frente da casa e foi alto, mas, logo depois, tudo voltou ao silêncio. Eu tremia de medo, o tempo parecia se arrastar. Até que, finalmente, vi luzes vermelhas e azuis piscando pelas janelas. Me senti aliviado. Levantei e fui até a porta, mas, antes que eu pudesse abrir, ouvi o policial gritar: "Deite-se no chão." Ele continuou gritando, e parecia haver algo acontecendo do lado de fora. Então, ouvi outro estrondo. Acontece que o homem nunca tinha ido embora. Ele havia subido no telhado da cabana e estava ali o tempo todo, provavelmente esperando que eu baixasse a guarda para tentar entrar no meio da noite. A polícia o fez descer e o prendeu por invasão de propriedade. Ele se recusou a admitir qualquer outra intenção, mas ficou claro que passou o dia todo rondando a cabana. O que ele realmente planejava fazer, eu nunca vou saber. Mas tenho certeza de que não era nada bom.